Olá! Hoje nós vamos dar início à primeira parte da nossa revisão, falando um pouco sobre o capítulo 3, Introdução à Álgebra. Quando trabalhamos a introdução à álgebra, nós vimos que álgebra é o quê? Álgebra é o ramo da matemática que se trabalha com números e letras. Então, sempre que vocês forem trabalhar alguma operação, alguma atividade na disciplina de matemática que envolva letras e números, se trata da álgebra. Vimos nesse capítulo que sentença matemática fechada é aquela sentença que não apresenta valor oculto, certo? Todos os valores estão presentes ali, ó. Como vocês podem ver aí, ó, nós temos o que, ó? 6 mais 15 igual a 21. Não apresentou nenhum valor oculto. Logo depois aí, ó, nós temos 7 menor que 16. Não apresentou nenhum valor oculto. Realmente, 7 é menor que 16. 20 menos 8 é igual a 12. Sim, realmente, 20 menos 8 é igual a 12. Então, não tem nenhum valor oculto aí, certo? Então, sentença fechada é aquela que não apresenta valor oculto. E uma sentença matemática aberta, logo, será o quê? O oposto. Aquela que apresenta um valor oculto, ou seja, um valor desconhecido. E como nós estamos trabalhando, relembrando álgebra, né? Sempre que eu for representar um valor desconhecido, eu vou representar esse valor desconhecido utilizando o quê? Letras, certo? Posso utilizar qualquer letra do alfabeto. Vocês vão se deparar muito, vocês já se deparam muito com X, Y e Z. São as letras mais usadas para representar valores desconhecidos na matemática. Isso não quer dizer que você não possa utilizar outra letra, tá bom? Então, sentença matemática aberta é aquela que apresenta um valor desconhecido. Observem aí os exemplos. X mais 15 igual a 21. Que número somado a 15 é igual a 21? Ah, professora, essa é fácil, né? X vale quanto? X vale 6, certo? Mas é um valor que eu vou descobrir a partir do cálculo. Ele não está aparecendo ali. Tem 6 ali? Não. Tem o quê? Tem um X. Esse X está representando o quê? Um valor oculto. Eu não sei que valor é esse. E para representar esse valor oculto, nós colocamos aí o X. Outro exemplo. A menor que 16. Quem é A? Um valor oculto. A pode ser qualquer valor nesse caso aí. O detalhe principal é o quê? Ele é menor que 16. Menor que 16, ele pode ser o quê? Pode ser 15, 14, pode ser 1, pode ser 2, pode ser o 0, pode ser menos 1, menos 7, menos 20. Então, de 16 para trás, todos os valores são menores do que ele. Então, A aí, ó, pode assumir inúmeros valores. Então, mais uma sentença aberta. 20 menos y é igual a 12. 20 menos o valor de y é igual a 12. Quem é y? Ah, ele é um ciclano que eu não sei quem é, não conheço. Ah, não sei que número é, aí eu chamei ele de y, certo? Então, sentença matemática fechada é aquela que não apresenta valor oculto. Sentença matemática aberta é aquela que apresenta um valor oculto, ou seja, um valor desconhecido. E lembrem-se que em matemática, um valor desconhecido, ele pode ser representado por qualquer letra. Quando vocês estavam lá no fundamental menor, eles não colocavam letras para valores desconhecidos.
vocês faziam algumas adições, onde vocês tinham uma florzinha representando um número desconhecido, um coraçãozinho, uma estrelinha. Então, vocês já trabalhavam com o valor desconhecido. Só que não era colocado letras para representar esse valor desconhecido. Eram colocadas figurinhas, certo? Então, linguagem corrente. O que vem a ser a linguagem corrente? Qual é a nossa linguagem corrente aqui no Brasil? O português. Então, linguagem corrente é aquela linguagem que nós utilizamos no nosso dia a dia. E quando se trata de álgebra, nós trabalhamos com letras e números. Então, nós também trabalhamos com a linguagem usual e trabalhamos com a linguagem matemática, certo? Então, linguagem corrente, a linguagem que nós utilizamos no nosso dia a dia, que no caso é a língua portuguesa. Linguagem matemática. Ah, falou em matemática, eu venho logo na minha cabeça. Números, 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 conta, conta, problema, menos, mais, vezes, divisão, potenciação, radiciação. Putz, muita coisa, né? Então, linguagem matemática é aquela escrita na forma de símbolos, certo? E o que utilizamos de símbolo na matemática? Os algarismos, né? E como estamos falando de álgebra, agora nós vamos, além dos algarismos, vamos utilizar as letras do alfabeto, certo? Então, observem aí alguns exemplos. Linguagem corrente, linguagem matemática. Um número qualquer. Que número é esse? Não sei. Ah, vou chamá-lo de X. Ah, professora, posso chamar ele de L? Pode. Ah, eu quero chamar de R. Tudo bem, tranquilo. Ele pode ser representado por qualquer letra do alfabeto, tá bom? A não ser que a questão venha especificando um número X, ou um número Y, ou um número A. Então, ele já vai ter uma denominação para essa letra. A metade de um número. A metade. As metades das laranjas. Não é hora de cantar, até porque minha voz é péssima, certo? Então, metade. Sempre que se fala em metade, vocês logo associam o quê? Dividir por 2. Então, metade, algo está sendo dividido por 2. Metade de um número. Então, se é a metade de um número, que número é esse? Pode ser qualquer número, né? Vai depender do contexto. Então, se eu falo metade de um número, não sei que número é esse. No caso aí, nós chamamos de X. Metade de um número, então X dividido por 2. Um número acrescido de 2 unidades. Um número. Que número? X. Ok. Acrescido. Acrescido, né, dá a ideia de acréscimo. Se dá a ideia de acréscimo, então se trata da adição. Então, acrescido de 2 unidades. X mais 2. A soma de 2 números. A soma, sinal de mais, de 2 números. 2 números. Não se fala que são 2 números iguais. Então, eu vou ter que utilizar 2 letras diferentes para representar esses 2 números. Então, no caso aí, nós colocamos o quê? X mais Y. O produto de 2 números. Produto, eu vou no supermercado, vou fazer compra agora? Não, você não vai fazer compras agora. Na matemática, quando se fala produto, estamos referindo à operação da multiplicação.
Então, sempre que se fala produto, vocês têm que se lembrar lá dos termos de uma multiplicação. Quem era o produto? O resultado, né? Então, produto referente à multiplicação. Então, o produto de dois números diferentes, podemos chamá-los de x e y. E se é o produto desses dois números, então eu vou estar multiplicando x por y. Então, também vimos que expressões algébricas são o quê? São formadas de números e sinais, letras e sinais de operações. Lembrem-se lá das expressões. As expressões, quando são trabalhadas, nossa senhora, lá vem as expressões, meu Deus. Tem parênteses, tem colchete, tem chaves, tem regrinhas. Tem. A regrinha mudou? Não, ela não mudou. Então, já conhecemos essas regrinhas de resolução de expressões há um certo tempo. Então, vamos relembrar. Expressões algébricas, o que mudou? Continua tendo números, continua tendo os sinais de operações. O que mudou? Não mudou, ela aumentou. Agora nós temos as letras, certo? Termos de uma expressão algébrica. Quem são os termos de uma expressão algébrica? Coeficiente, parte literal. O que vem a ser o coeficiente? O coeficiente é a parte numérica. Então, sempre que falar coeficiente é referente aos números. Parte literal. Quando eu falo parte literal, o próprio nome, né, literal, já nos dá uma ideia, assim, uma lembrança na cabeça da gente de quê? De letras. Então, parte literal é referente às letras. Termo semelhante. O que vem a ser um termo semelhante? Um termo é semelhante ao outro quando possui a mesma parte literal. Isso quer dizer, possui a mesma letra. Então, ele só é considerado semelhante se possuírem as mesmas letras. A é semelhante a quem nessa situação? A A. A ao quadrado é semelhante a A? Não. A ao quadrado é semelhante a A ao quadrado. B é semelhante a B. X é semelhante a X. X ao cubo só é semelhante a X ao cubo. Y semelhante a Y e assim por diante. Então, para ser considerado um termo semelhante, ambos os termos têm que possuir a mesma parte literal, possuir as mesmas letras. Gravem isso, é importante. Também vimos nesse capítulo 3, valor numérico de uma expressão algébrica. Valor numérico de uma expressão algébrica, certo? Ele vem a ser o quê? O valor que a letra assume que torna uma expressão verdadeira, ou seja, o resultado, ou o valor da letra em si. Porque há situações em que vocês vão ter que verificar se um certo número ele é verdadeiro para uma expressão ou não. E há situações em que vocês vão ter que encontrar o valor numérico. Para obter o valor numérico de uma expressão algébrica, você deve proceder do seguinte modo. Fique atento. Primeiro, substituir as letras por números reais dados. Substituir as letras por números reais dados. Segundo, efetuar as operações indicadas, devendo obedecer à seguinte ordem. Eu vou efetuar as operações seguindo que ordem? Primeiro, potenciação, se tiver potenciação. Segundo, divisão e multiplicação
na ordem que elas estiverem aparecendo, se elas aparecerem. E por último, e não menos importante, a adição e a subtração, na ordem que elas aparecerem, se elas aparecerem juntas. Ok? Detalhe, não se esqueçam, se aparecer parênteses, colchetes ou chaves, eles têm prioridades, devendo ser respondido primeiro quem está dentro do parênteses, depois quem está dentro dos colchetes e, por último, quem está dentro das chaves. Exemplo: calcular o valor numérico de 2x mais 3a. Quando eu tenho 2x, isso quer dizer o quê? Que é 2 vezes o valor de x. Mais 3a. Então, mais 3 vezes o valor de a. Isso para, observem, x igual a 5 e a igual a menos 4. Então, eu tenho o valor de x e eu tenho o valor de a. Eu vou ter que fazer o quê? Primeiro passo lá, ó. Substituir as letras por números reais dados. Quais foram os números reais dados? 5 e menos 4. 5 para x e menos 4 para a. Então, eu vou pegar a expressão 2x mais 3a e fazer a substituição. Solução: vamos trocar x por 5 e por menos 4. Veja, 2x mais 3a igual, aí fazendo a substituição ficou como? 2 vezes 5 mais 3 vezes menos 4. Observem que eu coloquei aqui, o menos 4 dentro do parênteses. Mas por que, professora? Por que a senhora colocou esse menos 4 dentro do parênteses? Ele é negativo. Então, sempre que eu for substituir um número negativo, certo? Uma letra por um valor negativo, eu devo colocar ele dentro do parênteses, tá bom? Pois se você não colocar e ocorrer de precisar fazer um jogo de sinal, aí já era, errou tudo, certo? Matemática exata. Errou um sinal, errou a conta, tá bom? Então, 2 vezes 5, 10, mais 3 vezes menos 4, menos 12. Fazendo o jogo de sinal aí, para eliminar esse parênteses, mais com menos, menos. Então, ficou 10 menos 12. Observem que o 10 é o quê? Positivo. E o 12 é negativo. Quando temos a subtração com sinais diferentes, devemos proceder da seguinte maneira. Se eu tenho uma adição ou subtração onde os sinais dos valores são diferentes, então eu vou fazer o quê? Vou subtrair e conservar o sinal do maior módulo. No caso aí, o maior módulo é 12 e ele é o quê? Negativo. Então, o resultado vai ficar negativo. 12 menos 10, sobra 2. Então, o valor numérico dessa expressão aí é o quê? Menos 2, certo? Só para lembrar, muito importante, convém utilizar parênteses quando substituímos letras por números negativos. Também vimos na introdução à álgebra as operações algébricas, como devemos proceder diante das operações algébricas. Se vocês se depararem com adição e subtração, certo? De expressões algébricas ou de valores, de termos algébricos, só podemos fazer a adição e subtração de termos algébricos semelhantes. Então, eu só vou poder somar
ou subtrair se eles tiverem a mesma parte literal, pois dois ou mais termos só são semelhantes se eles possuírem a mesma parte literal, ok? Então, observem os exemplos aí, ó. 2x mais 7x. Termo semelhante, x. Então, nós vamos proceder da seguinte maneira. Vamos somar os coeficientes numéricos, os números, 2 mais 7, 9. E o que eu vou fazer com o termo semelhante? Vou repetir apenas uma vez, certo? E na subtração, do mesmo jeito, só posso subtrair se os termos forem semelhantes. Aí no slide, quando eu joguei para o celular, o 2 aí, ó, que era o expoente de x, ele acabou ficando aí embaixo, certo? Mas nesse caso aí, ó, é 6x ao quadrado menos 11x ao quadrado. Então, termo semelhante, x ao quadrado. Eu tenho 6 positivo menos 11. Então, sinais diferentes, né? Subtração de sinais diferentes, como eu acabei de falar, procedemos de que maneira? Subtraímos e conservamos o sinal do maior módulo. O maior módulo em questão, menos 11. Então, o resultado vai ficar negativo. 11 menos 6, sobrou quanto? 5. Cabe na palma de uma mão, 5. Então, ficou menos 5x ao quadrado, certo? O que fizemos? Somamos ou subtraímos os coeficientes, os números, e repetimos a parte literal. Repetimos as letras. Já na multiplicação de termos algébricos, nós temos que seguir o seguinte procedimento aí, ó. Primeiro, efetuar a multiplicação numérica. Isso quer dizer o quê? Eu vou multiplicar os números um pelo outro. E as letras, o que eu vou fazer com elas? Em relação às letras, vocês vão aplicar a propriedade da multiplicação de potência de mesma base. Quando trabalhamos potenciação, nós trabalhamos as suas propriedades. E lá tem uma propriedade da multiplicação de mesma base. Quando temos a multiplicação de potências de mesma base, o que fazemos? Repetimos a base e somamos, adicionamos os expoentes, certo? Então, na multiplicação de termos algébricos, nós vamos trabalhar, aplicar a propriedade da multiplicação de potências de mesma base. Com quem eu aplico esta propriedade? Com os termos semelhantes, certo? Que possuírem a mesma base. Agora, nessa aí, a gente vai olhar a base e não o expoente, certo? Então, se eu tenho a ao quadrado e a, eles têm a mesma base. Qual é a base deles? A. Aí, o que eu ia fazer? Repetir a base uma vez. Então, eu ia repetir a e somar os expoentes. Então, logo seria o quê? 2 mais 1, que ficaria 3. Então, ficaria a ao cubo, ok? Ah, mas e se as bases forem diferentes? Bom, se for diferente, você não vai aplicar a propriedade. A propriedade é só se as bases forem iguais. Se as bases forem diferentes, vocês vão repetir elas conforme elas aparecem, tá bom? Ah, uma é x, a outra é y. Mesma base? Não. Então, vai ficar xy. Vamos repeti-las, certo? Observem um exemplo aí, ó.
2x vezes 3y. Fazendo o primeiro passo, efetuar a multiplicação numérica. Quem que eu vou multiplicar? 2 vezes 3. Muito bem, parabéns. Então, 2 vezes 3, 6. A, x e y, bases diferentes. Então, se as bases são diferentes, o que eu vou fazer? Escrever a parte literal normalmente. X e y. Então, o resultado ficou como? 6xy, que significa que é 6 vezes x vezes o valor de y. Segundo exemplo, 5ax ao cubo vezes 4ax. Seguindo aí, efetuar primeiro o quê? A multiplicação. 5 vezes 4, certo? Então, vai ficar 5 vezes 4, seguido de quê? Ax ao cubo e ax. Olha, eles têm mesma base, né? Ax, ax. Então, se tem a mesma base, eu posso aplicar a propriedade da multiplicação de mesma base, que é o quê? Repetir a base e somar os expoentes. Então, A e A, mesma base, x e x, mesma base. Então, 5 vezes 4, 20. A e A, repetimos a base e somamos os expoentes. Mas, professora, cadê o expoente? Não tem expoente aí? Tem sim. É porque esse expoente é igual o Gasparzinho. Não sei se vocês já assistiram um filme do Gasparzinho Camarada, que é um fantasminha, né? Então, quando o expoente não aparece, esse expoente é o quê? 1. Muito bem para quem lembrou. Se o expoente não aparece, ele é 1. Lembrem-se disso, tá bom? Não é porque você não está vendo, não quer dizer que ele não exista, tá bom? Então, repetimos a base e somamos o expoente, 1 mais 1. No caso aí do x, fizemos a mesma coisa, repetimos a base e somamos os seus expoentes, 3 mais 1, que ficou 20 ao quadrado x à quarta, ok? Essa foi a primeira parte da nossa revisão. Aguardem o vídeo da segunda parte da revisão, já falando provavelmente do próximo capítulo, que foi o capítulo 4 também trabalhado. Espero que gostem.